Olá, queridas colegas crocheteiras. Hoje eu vou dar uma dica imperdível para todas as pessoas que usam trabalhar com linha e que sobra pontas de linha. Isso aqui, depois que eu remato a peça, eu vou juntando os pedacinhos de ponta e quando tem uma quantidade, conforme vocês estão vendo aqui, a gente faz algum tipo de trabalho. Aqui, por exemplo, ó, esse patinho, ele já estava muito antigo, então eu cobri ele com pontinhas de linha. Nesse outro caso aqui, ó, nós fizemos um suporte para réguas, lápis e canetas. Ele está até sem acabamento, eu vou fazer o acabamento agora para vocês verem. Aqui, por exemplo, nós fizemos um nichozinho onde a gente coloca plaquinhas e clipes. E assim a gente vai fazendo. Hoje eu trouxe esse cofrezinho aqui, ó, para a gente fazer o cofre para vocês verem como é que a gente trabalha. Então, para fazer esse tipo de trabalho, nós vamos precisar de... Nós estamos atendendo a um pedido da Marluce Siqueira. Ela pediu que mostrasse como é que a gente faz essa técnica de reciclagem com restinhos, né, pontinhas de linha que sobram. Pode ser lã também, tá, moçada? Então, essa é a dica 121. Então, nós vamos gastar o quê? Nós vamos gastar, né, a tesoura, cola. Eu gosto da Cascorez, viu, gente? Extra, porque ela é boa, ela dá conta de muita coisa. Nós vamos precisar de cola quente para fazer acabamentos e detalhes, tá? Qualquer tipo de acabamentozinho, toda tecedeira tem bom gosto, então ela vai procurando algum tipo de acabamento para fazer as peças. Então, queridas, vamos precisar também de um pincel qualquer para a gente poder espalhar a cola. E vamos precisar de um paninho também para ficar limpando a mão. E vamos precisar também de qualquer saquinho de plástico. Eu estou usando esse aqui, ó. Então, queridas, nós vamos fazer esse cofrezinho aqui, ó. Eu tirei a tampinha dele e a superfície aqui tá limpa. Então, a primeira coisa que vocês precisam de fazer é pegar uma superfície limpa. Pode ser de qualquer forma, né? Porque vocês viram, ó, que aqui nós fizemos em cima de madeira, aqui nós fizemos em cima de louça, o patinho foi em cima de louça, aqui também foi feito em cima de papelão, que isso aqui é um rolinho de papelão, vejam vocês, ó. Então, assim, a superfície não importa. Pode ser qualquer tipo de superfície. Nos vidros, né, que eu vou mostrar para vocês, tem no nosso canal aí. Nós temos uma página no Facebook, que é Cris Carminha, onde a gente coloca todas as cadeias produtivas e tudo que a gente faz. Então, lá também tem retrato desses trabalhos que a gente faz com ponta de linha. E as pontas de linha, moçada, se tiver alguma ponta assim que seja muito grande, você pode vir com a tesoura e dar uma repicada, tá? Aí eu já dei uma repicadinha aqui nas que estavam maiorzinhas, que às vezes sobra um pedacinho maior, não tem problema não. Para colocá-las assim um pouco menor, fica mais fácil de trabalhar. Então agora vocês vão vir, ó, com a cola Cascorez e vão espalhar por toda a superfície da latinha. Vocês vão passar uma camada generosa, tá, moçada? De Cascorez. Vamos fazer aos poucos para poder ficar mais tranquilo. Não vamos fazer tudo de uma vez, não. Aqui a beiradinha, então vamos fazer assim, ó. Vocês estão vendo que eu estou passando uma camada bastante generosa de cola. Então eu faço aqui, ó. Aqui tem uma pontinha de cola que não é bom deixar. Vou tirar, deve ser do bico, né? Então, ó, comecei passando cola, tá certo? Passei a cola, o que que eu vou fazer? Agora não pode ficar com a mão suja de cola, por isso que tem um paninho aqui, ó. Tem um paninho aqui para poder ir limpando. Agora eu vou vir com os fios de linha, vou colocar aqui mais perto para vocês verem, né? Como é que a gente vai fazendo. Então, eu vou vindo com os montinhos de fio de linha, ó. Vou escolhendo aqui, ó. Vocês podem escolher à vontade, porque aqui no caso eu já fiz uma misturada, tá, moçada? Aqui eu já misturei a linha. Então, vocês vão vindo assim com os montinhos, ó.
igual vocês estão me vendo aqui pegando, ó. Caso tenha algum fio que esteja atrapalhando o montinho, vocês vêm com a tesoura e cortam, ó. Vocês vêm com o montinho e vai colocando aqui, ó. Vou pegando os montinhos aleatoriamente, né? Você pega a cor que você gosta mais, vai pondo assim, ó. Aqui, por exemplo, já vem um montinho mais solto. Então, eu venho e coloco ele aqui. Vou pegar aqui um outro montinho. Aqui tem verde, eu gosto de verde. Então, vamos colocar esse verdinho aqui nesse pedacinho. Cuidado para não ficar sujando a mão, tá, moçada? Porque se sujar a mão aí, vai ficar mais difícil para poder pregar. Então, aqui, ó, vou vir com esse aqui, vou colocar aqui, ó. Vou colocar esse verdinho aqui. Vocês estão vendo que nós estamos colocando assim aleatoriamente, né? Pelo gosto da gente. Não tem problema sair fora, porque depois a gente corta, né, com a tesoura, os pedacinhos que saíram fora. Então, estou escolhendo aqui, ó, aleatoriamente, as cores que eu acho mais bonitinhas, né? As combinações que eu gosto mais. Então, a gente vai escolhendo e vai pondo. Depois que eu fizer isso, agora eu venho com o plástico. Eu venho com aquele plástico que eu falei com vocês e aperto com o plástico. Aperto com o plástico e deixo. Depois eu venho aqui, ó, com a tesoura e vou cortando o excesso que saiu onde eu não quero. Então eu vou cortar o excesso. Os maiores, porque os menorzinhos a gente corta depois do acabamento. Agora nós vamos continuar passando cola. Tem um fio aqui grande, ó. Eu vou cortar ele aqui, porque esse passou despercebido, né, quando eu cortei os fios. E agora vamos aplicar novamente mais um pouquinho do cascorês. Então, vamos aplicar o cascorês mais em um pedacinho. Então, aqui nós vamos também continuar espalhando, igual nós já fizemos, né? Generosamente aqui de baixo, ó. Vamos espalhar. Está uma camada generosa. Pronto. Vou deixar aqui o pincel. E vamos continuar colocando, né? Aqui, ó, estou tirando aqui do monte, ó. Estou pegando uns pedacinhos que eu tô gostando mais, ó. Vou dar uma abertinha aqui neles e vou colocando em cima da cola. Não se preocupe se sair fora, porque os excessos a gente corta. Tem aqui mais um outro pedacinho, ó, muito interessante. Então, nós vamos colocá-lo aqui também. A gente vai espalhando, cuidado para não sujar a mão. Se sujar, limpa no pano, ó. Sujei a mão, tô limpando aqui no pano. Vamos pegar mais um pouquinho aqui, ó. Aqui tem uma corzinha de azul bonita. Então, nós vamos colocá-lo aqui. Ainda tem mais um pouco de cola pro lado de cá, então vamos pegar mais alguns restinhos aqui, ó. Aqui, nós estamos pegando um pouquinho de verde também, eu gosto muito de verde. Vamos fazer os montinhos e vamos pregando os montinhos. Ainda tem cola aqui também desse lado, então nós vamos. Aqui também tem um pouquinho de lilás, ó. Uma cor bonita, então nós vamos colocando. Aqui também vamos colocar, espalhando. Aqui embaixo também pode pôr mais um pouquinho. Vamos pegar aqui. Qualquer cor bonitinha, ó. Esse vinho. Vamos colocar aqui, pronto. Enchi. Então, agora eu venho com o plástico, igual eu já mostrei para vocês, ó. Venho com o plástico e aperto. Aperto a linha para ela colar. Apertei. Então, agora nós vamos continuar fazendo a mesma coisa. Agora nós vamos fazer esse restante aqui, ó. Então, nós vamos colocar o cascorês. Vamos espalhar.
uma quantidade generosa. E vamos pegar novamente montinhos de linha. Vocês podem ir escolhendo aqueles que estão agradando a vocês, né? Onde que você fez uma misturada aqui, né? Embaralhou. Então, aqui no caso, por exemplo, ó, vamos limpar a mão para poder pegar de novo a linha, porque senão agarra na mão da gente. Então, a gente precisa estar sempre limpando a mão, tá? Aqui, por exemplo, ó, um pouquinho de vermelhinho, que eu acho legal. Vamos ver um outro verdinho aqui, uma cor diferenciada, para poder contrastar com esse vermelhinho, né? Então, vamos colocar aqui um pouquinho de bege com verde. Deixa eu ver uma outra cor aqui que esteja bem bonitinha, para dar assim um acabamento bem legal. Aqui vamos colocar um pouco de verde. Esse está vindo para cá, sem problema. Vamos colocar um pouco de cor de rosa. Deixa eu ver se falta um pouquinho ali em cima. Deixa eu pegar aqui algum mais interessante. Aqui vou pôr esse laranjado. Tem um rosinha aqui que eu vou encaixar ele aqui. E esse pouquinho aqui para poder completar esse, para não deixar espaço vazio, ó. Minha mão sujou, já tá agarrando, então tem que limpar a mão. Agora vamos apertar com o plástico. Apertamos tudo com o plástico. Pronto. Posso, inclusive, até fazer assim, ó, moçada. Posso pegar o plástico aqui, ó, porque ele não agarra no plástico, e vou enrolar aqui a peça no plástico, ó. Estou apertando a peça, para que a linha fique bem coladinha. Pronto. Depois que eu apertei com o plástico, aí agora nós vamos deixar secar. Não pode demorar a tirar não, senão o plástico agarra, tá, gente? Então, deixa eu tirar aqui, pronto. A gente ajeita aqui. Então, agora nós vamos deixar secar para depois cortar os excessos. Então, fica assim, tá, moçada? É normal. A gente deixa secar agora. Aqui eu vou mostrar para vocês a foto que eu tenho das garrafas, que eu já fiz também com essa mesma técnica, tá, moçada? Essas duas garrafinhas que eu fiz esse castiçal é com essa mesma técnica. Esse porta também controle, né? Foi também com a mesma técnica, tá? Só mostrando para vocês porque eu já não tenho essas peças mais. Então, queridas, nós colocamos aquele cofrezinho para secar no sol, para secar mais rápido. Vamos ver se consegue secar mais rápido. Essa peça aqui, ó, já foi no sol, já secou. Aí depois, quando seca assim, o que que eu venho? Eu venho com o cascorês novamente, ó. Pego o cascorês, coloco numa vasilhinha, coloco umas gotinhas de água só para ele dissolver um pouquinho, porque ele é meio grosso, e passo uma camada de cola por cima, porque assim fica duro, igual está aqui. E as linhas assentam no lugar. Então, na hora que você vier para poder passar, você vai apertando assim, ó. Você vai apertando com o pincel a cola para poder molhar toda a linha e ela fica durinha assim no lugar, igual ficou essa peça, tá? Essa peça eu já endureci ela depois que secou, então agora está faltando só o acabamento. Agora, esse acabamento que nós vamos fazer aqui, ele vai depender muito do seu gosto, do que você quer para fazer o acabamento. Eu poderia, por exemplo, fazer o acabamento assim, ó, com essas pedrinhas. É uma opção. Tem pedrinhas também escuras. É uma outra opção também para fazer o acabamento. Ficaria bastante interessante. Poderia fazer, por exemplo, com o cordão de São Francisco. Esse que eu tenho aqui é mais fino, então eu teria que pôr, por exemplo, 2 carreirinhas. Aí eu prego com cola quente, né, moçada? Que daria certo também. Poderia fazer também com esse tipo de material, ó. Cortar uma lista menorzinha, mais fina e pregar aqui. Estou só mostrando para vocês as opções que eu tenho aqui agora no momento. E vocês também podem ter outras opções. Mas eu vou preferir pregar
essas meias pérolazinhas aqui, ó, com cola quente, que eu gosto mais, eu acho que combina mais com esse tipo de trabalho. Aqui também eu tenho algumas pecinhas que a gente pode aproveitar para enfeitar, usando essas pecinhas aqui. Eu estou tendo vermelha e verde, né? Aí a gente pode ver também se dá para fazer alguma coisa. Então agora vamos fazer o acabamento desta peça aqui, ó. Como que nós vamos fazer o acabamento nesta peça? Deixa eu posicionar aqui para vocês poderem ver, né? Como que a gente vai fazer o acabamento, enquanto a outra tá lá secando, né, moçada? Então a gente vai passando, né, a cola quente e vai colocando as pecinhas. Porque o acabamento ele fica bem a gosto da gente, né? E o lugar também que a gente vai colocar a peça, de tal forma que você procure combinar, né, o acabamento com o lugar onde você vai colocar. Igual naquele retrato que eu mostrei para vocês, né? Quando eu fiz aquelas garrafas de castiçal, eu gostei muito do trabalho, mas aí teve uma pessoa que gostou muito, eu acabei dando de presente, por isso que a gente fica sem elas. E a gente vai então, né, fazendo aqui, ó, os acabamentos de tal forma que a peça fique com uma cara bonita. Igual, por exemplo, ali, ó, ali naquele patinho que eu mostrei para vocês, nós acabamos colocando um lacinho. E assim a gente vai criando, né, de acordo com o que a gente quer fazer. Deixa eu dar uma paradinha aqui para poder arrumar direitinho. Pronto. Depois a gente tem que tirar esses fios todos de cola quente, né, moçada? Vocês sabem como é que fica. E eu vou terminar de colar dessa mesma forma que eu estou fazendo e volto para mostrar para vocês. Então, queridas, nós terminamos de pregar, né, as meia bolinhas de pérola. Colocamos um pedacinho do fio de São Francisco aqui, ó, do cordão de São Francisco no meio. Colamos também com a cola quente. Então, assim ficou essa peça, né? Agora, para colocar em cima dos móveis, eu sempre gosto de colocar alguma coisa no fundo, tá? Então, aqui no caso, por exemplo, nós vamos utilizar um pedacinho desse tecido aqui, ó, que vai ficar bom para não estragar os móveis, tá? Nós vamos colar, poderia colar, né, com cascorês, mas aí no caso nós vamos colar também com cola quente, né? Eu tenho esse pedacinho de feltro aqui, ó. Então eu resolvi colocar um pedacinho de feltro, que eu acho que dá um acabamento bom. Mas se vocês quiserem colocar também outro tipo de material, pode. Então vamos pegar a cola quente. Esse eu vou colar com cola quente, mas poderia ser com cascorês. Então, queridas, né, vamos colar com a cola quente. A gente passa a cola quente aqui no contorno, né? O contorno é que é o mais importante. Passar a cola quente no contorno para ficar bem pregadinho. Agora, por dentro é mais ou menos. E a gente não prega de uma vez não, tá? Vamos pregar aos poucos para poder ficar bem pregadinho. Então, agora eu venho, ó, e posiciono certinho, aí aperto o pedacinho que nós já pregamos. Agora, vamos passar a cola quente no restante, né? Para a gente poder terminar de pregar essa peça, porque eu acho que vai ajudar bastante, né? Na hora de colocar em cima dos móveis, não ficar arranhando, porque pode ter ficado alguma ponta de linha dura, né? O que atrapalharia. Então, aí a gente vai e faz esse acabamento. Peças que ficam com o avesso um pouquinho complicados, né? Um pouquinho duros. Então, a gente vai e coloca esse acabamento, ó. Porque assim, na hora que você colocar em cima do móvel, ficou um negócio assim, caprichado, né? Ficou com acabamento bom. Então, a cola quente é boa, que ela é instantânea, né? Ela seca rapidinho.
Então, a peça ficou assim, né? Esse porta-lápis, canetas e réguas, né? Então, a gente coloca os lápis aqui, ó. A gente vai colocando o que tem. É bom que fica tudo junto. Ajuda a gente, né? A ter as coisas organizadas. Então, aqui, por exemplo, ó, eu sempre gosto de colocar algumas peças assim, ó, que ajudam bastante, tá, moçada? E uma outra coisa também que eu quero falar com vocês é que depois que vocês colarem, né, na primeira etapa, deixa eu ir lá ver como é que tá aquela que eu colei, se já secou, só um minutinho. Eu fui lá buscar no sol, né? Ela tá começando a puxar, mas ainda não está totalmente seca. Então, quando vocês forem fazer isso, vocês batem com o plástico só por cima, para não correr o risco de tirar as linhas do lugar. Não enrolem o plástico igual eu enrolei não, porque pode ser que dê errado, tá? Então, só batem o plástico. E quando tiver bem sequinha, aí é que vocês vão vir aqui, ó, antes de passar a camada de cola por cima da linha, né? Para poder impermeabilizar toda a peça. Então, vocês vão vir com a tesoura, ó, e vão cortar todos os excessos que tiver, porque linha dá excesso mesmo, tá, moçada? Então, ó, vocês vão cortar assim, ó, todos os excessos do lado e do outro. A cola ainda não tá muito seca, mas pelo menos já começou a puxar, que tava ali no sol. Então, dá para me mostrar para vocês como que a gente faz. Então, a gente corta todos os excessos. Se tiver algum fio assim muito para fora, igual esse aqui também, ó, você pode cortar, tá? Aqui tem mais um excesso, ó. Então, é só ter o cuidado, né, de cortar todos os excessos. Pronto, acredito que eu já tenho cortado todos os excessos. Então, agora, vou voltar com ela pro sol de novo, para ela terminar de secar, porque assim é depois disso que eu venho com o cascorês, com um pouquinho de água, e venho com o pincel batendo. Você não vai passar o pincel assim não, ó. Você vai batendo. Pega uma brocha um pouquinho mais larga, maior do que essa, e vai batendo assim, ó, para encharcar. Aí sim, volta pro sol de novo e depois faz os acabamentos conforme eu ensinei para vocês. Dá para fazer peças bonitas, moçada, conforme eu já mostrei para vocês. Vocês conseguem, né, colocar um cantinho da casa com essas peças, que vai ficar muito interessante, vai ficar bonito e é diferenciado, e vocês aproveitam os restos de linha que sobram, porque eu fiz um curso que eu não podia deixar sobrar resto de material. Então nós criamos essa técnica exatamente para isso, para que o nosso crochê não tivesse resíduo. E assim é bom que vocês também aprendam, porque vocês vão fazendo e aproveitando, né? Quem tece crochê tem muita ponta de linha. Se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem, para que mais colegas possam aprender essas novidades. Coloquem para mim quais as dificuldades, quais as sugestões, que nós teremos o maior prazer em atendê-las. Coloquem para mim de qual cidade, de qual país que vocês participam das aulas, para que eu possa mandar um abraço para vocês. Que Deus as abençoe poderosamente, queridas colegas. E hoje o abraço vai para Marluce Siqueira, que me pediu esta técnica. Que Deus as abençoe.